um documento muito importante, então, se a gente podia mostrar, que é um dos últimos documentos, eles... Por isso que eu falei que é em conta-gotas, né? Então, assim, são os fóruns, é a ufologia, todo mundo vai digerindo essa informação. Nos Estados Unidos a gente tem a Fox News, muita gente que fala sobre isso, aqui não, aqui é mais restrito, tá? No Brasil. É que Fox News é meio sensacional. Não, é total, sensacionalista, é a cara deles, não, essa isso pauta. Isso é foda, né? Isso que dá uma descredibilizada no bagulho. Mas pelo menos estão falando na televisão, é tipo a Luciana Gimenez falar de Alien, né? Tipo, estão falando. Eu digo isso porque saíram, então, documentos que antes estavam pretos, né? Em 2012, 2014, vários documentos saíram com... essas tarjas pretas. Marcados com tarja preta. Então, que legal, né? A agência americana liberou os documentos, mas com tarja preta. Mas não liberou de verdade. Tá, então ok. Agora saíram documentos sem a tarja preta, tá? Do primeiro caso ufológico, que é esse aqui. Que é do Novo México, tá? Eu li aqui, pelo menos eu li. Aonde ele, então... confirma que toda a história da ufologia é real. Porque esse caso ufológico é o caso principal. É o caso... Roswell. O caso Roswell diz, né, a ufologia, de que caiu uma nave, Igor, e eles capturaram 3 entidades biológicas. Bom, é que, assim, em minha defesa aqui do incrédulo, esse papel, esse aqui, que tá sem as tarjas, não sei o quê, ele basicamente fala que uns caras falaram que viram um bagulho. Que vira uma nave com seres. Um agente fez como é que se diz, o estudo de campo e disse que coletou essas informações, né? Essa é a real do documento. Então mas foi alguém a mando do governo, né? Pra pesquisar aqui isso. também diz, não diz aí que uma nave não foi caiu. Um pesquisador, não foi um ufólogo, tipo e que eu. corpos foram capturados. É só porque negaram por muito tempo. Tá. Por mais que dissessem que esse caso era real... Ok, teve alguma coisa que aconteceu lá, mas não, peraí, que capturaram corpos e levaram para uma base aérea americana, diziam que não. Só que a ufologia, como eu disse, que já estuda isso há muito tempo, esse caso é conhecido. 3 entidades biológicas foram capturadas, uma estava viva ainda quando capturada e foi levada para uma base americana. Elas eram bem pequenas, pareciam crianças, vestidinhas em uniformes, ou seja, isso está sendo devagarinho atestado como sendo real. Sim. Pô, e qual que é a pira com a Área 51, cara? Que assim, parece que tudo que tem a ver com Alien tem a ver com a Área 51. Ou é Varginha ou é a Área 51. Exatamente. No Brasil é Varginha. Tem um túnel que liga, né? Cara, quando eu falei que eu tava vindo, peguei o Uber lá do aeroporto, cara, foi a primeira coisa, eu falei OVNIs, e Varginha. Né? Varginha tá sempre na... Galera quer saber de Varginha, né? E a Área 51 surgiu depois desse caso. Primeiro caso, Roswell, 47. E eles não tinham uma base secreta na época ainda para pesquisar e para desenvolver aviões para guerra. E a Área 51, na verdade, ela é feita para isso, para desenvolvimento tecnológico de armas para guerra, né? Então, aviões, tecnologia de radar enfim, os drones, tudo que a gente vê hoje na guerra, nas principais americanas, foi desenvolvido lá, no Groom Lake, que eles chamam, né? E a galera logo ligou uma coisa a outra. Pra onde iam ser levado esse tipo de coisa? Para a Área 51. Tá. Né? Ela é, na verdade, uma base militar secreta dos Estados Unidos. Eles têm várias delas, né? Pode ser que não tenha porra nenhuma lá e esteja tudo na Área 67. Isso aí. Né? Ó, a gente tem uma pessoa que é um cara que vazou informação bem conhecido, Bob Lazar. Bob Lazar. Né, que ele fala sobre isso. Que deu a fama pra Área 51. Até então ela não existia, né? Ah, é? É. Ele que falou a Área 51, a galera falou, cara, onde é que fica? É que o Bob Lazar, ele fala sobre umas tecnologias que se a gente dominasse aquela tecnologia ali, a gente já mudaria a humanidade, que é o lance do motor gravitacional, né? Porra, imagina o que é possível fazer com isso. Dá pra fazer um campo de força impenetrável, dá pra fazer umas paradas flutuar. Sim, dá pra gente... energia infinita. Por isso que é político, né? Por isso que a gente fala que é político. Porque a partir do momento que você fala sobre a questão extraterrestre, você está falando sobre a questão de energia, de uso de energia fóssil, você está falando sobre economia, você está falando sobre um monte de coisa que a questão extraterrestre tem a ver, né? E é muito interessante porque a gente, pesquisando a ufologia, existe 2 opções, né? Que isso realmente é uma coisa super nova, né? E todos estamos descobrindo isso agora, ou se existiu um acobertamento durante 80 anos. E que pessoas morreram com segredos, pessoas revelaram antes de morrer esses segredos, histórias assim muito, muito, muito complexas de como a sociedade humana se estruturou, né? E a gente assistiu um cara falando, né, no YouTube ultimamente, que ele fala, os aliens estão envolvidos no governo? Não, os aliens são o governo.
Então que de alguma forma poucas famílias que controlam o mundo, ou se você for falando de política, de economia, indo lá pra cima, você vai talvez chegar em alguma coisa A extraterrestre. gente pira em que os Illuminati mandam no mundo, mas quem manda é os caras lá de Alpha Centauri. Vai saber, né? Assim, Vai saber. essa é o grande mistério da ufologia. Por que eles estão largando agora? Por que eles resolveram agora largar em conta-gota pra nós? Uma coisa que é antiga. Nós estamos na... Você acha que vem por aí uma grande revelação, por isso que eles estão soltando assim? Eu tenho o John Ramirez, que é um ex-agente do FBI, eu coloquei lá no canal até a entrevista dele. Ele fala que agora o James Webb era uma coisa que... mundial, teu Verdade canal, mundial. né? Até esses documentos, eu coloquei, tá lá no Twitter, no Instagram, tem link pra quem quiser averiguar os documentos. Só entrar lá no Verdade Mundial, vai encontrar todos eles lá pra garantir que vem do FBI, vem desses lugares, não é algo criado da minha mente. Né? Aham. Mas tu tava falando sobre O John Ramirez, ele falou sobre o James Webb, uma coisa bem interessante. Que eu queria perguntar pro Sérgio, né, meu? Uma pergunta Então, aí que ele responde. Isso aí, Sérgio. Olha só, o Ramirez falou que eles já sabem para onde o James Webb para onde ele tá focando, e eles já sabem o que ele vai divulgar daqui a pouco. Interessante. A ufologia veio, eles estão acelerando a divulgação dessas coisas da ufologia, que é muito antigo. Nós estamos aqui, na verdade, falando coisa que nem o Bruno falou, que já foi falado há 80 anos atrás. Você pega um livro de sebo, tá escrito isso. Isso, em 1960, Luzes, 70... conspiração, em algum momento, o mesmo caso do Novo México que a gente tá falando agora era grande coisa há 80 anos atrás. E o James Webb, segundo esse ex-agente, ele falou, cara, vocês vão ver que daqui a pouco a NASA vai falar, o James Webb encontrou um planeta. E daqui a pouco eles vão falar, vamos dar uma olhadinha o que tem naquele planeta? E assim eles vão soltando em conta-gota até... Eles já estão lá na frente, porque eles estão muito à nossa frente, já no que eles encontraram. Eles conseguem ir preparando o terreno para o que vem pela frente. O que é interessante. Sim, se isso é o que vai rolar mesmo, qual que é a motivação nova que tem? Por que eles estão lançando isso? Qual é eu pergunto uma coisa. Se esses caras acharam 3 entidades biológicas, uma delas vivas... Em 47, né? Não, pensa você, há 80 anos atrás? E aí, cara? E um salto... O que esses caras estão escondendo? E tem um salto absurdo de tecnologia nos anos 50, né? Não, Tom, nem É um salto bizarro. A gente pode criar altas teorias da conspiração, mas isso assim, eu acho que a importância da gente falar da ufologia hoje é porque a gente quer que as pessoas cobrem respostas, cara, das pessoas, dos governos, de tudo. E aí, cara, então se isso é real, se a gente então perseguiu com um caça, um tic-tac, da onde eles viam? Por que Hitler pesquisava os UFOs? Então, como é novo isso? Não é novo isso. Eu não acho que os cientistas, ou pelo menos vamos lá, não tô falando dos caras de lá que estão lá lidando diretamente com essas paradas. Não tô falando dos caras da NASA, ou sei lá quem. Tô falando assim, sei lá, se você for numa universidade aqui, o cara, não é que ele acha... Como não tem nenhuma evidência de verdade, assim, que é pública e que todo mundo consegue ir lá e verificar e o caralho, daí ele não acredita, né? Tem o tal do paradoxo de Fermi, por aí vai. Então, assim, mas eu não acredito que eles fariam um esforço pra repudiar algo que acaba sendo verificado, né? Igor, essa história da ufologia, a história que a ufologia propõe, é insana, é ridícula, eu sei, desculpa, é ridícula. Termina num bagulho tipo... então quer dizer que vira de ponta cabeça todas as crenças, tudo, ou seja, por isso que eu acho que a coisa tem que ser feita a conta Eu gotas. acho fodão, porque assim, aí quer dizer que a gente daqui a uns 200, 300 anos tá no StarCraft. Não é? Eu acho maneiraço, mano. Caralho, imagina se colocasse isso nos livros de história, velho. Não, eu pergunto assim, eu vou gostar bem mais se nós nós estamos em contato com uma civilização avançada ou com civilizações mais avançadas, se nós temos pactos, o governo tem pactos, que é isso que propõe a ufologia, né, com essas civilizações. Hoje a merda que a gente vive como humanidade, ela é uma opção. A fome, a miséria, um controle. A diferença social, isso tudo é uma opção. Então assim, quem são eles? O que fazem eles por nós? O que eles querem da gente? Por que não prosperamos? É o documentário Thrive, que é um neto da família Johnson Johnson que resolve pesquisar a ufologia. E por que a humanidade não prospera, né? O que acontece que a gente não consegue prosperar? Será que eles de fato... A ufologia propõe que eles têm interferência direta com a humanidade? Porque, ou será que eles estão brincando de
de ver umas formiguinhas dentro do... Ela Laboratório. propõe que É. a gente fez um pacto, os Estados Unidos fez um pacto com os seres, onde eles poderiam abduzir uma certa porcentagem da população em troca de tecnologia. E também existe uma preocupação, né? Você imagina que a NASA, a NSA, todas as agências americanas foram criadas em coisa de 2 anos, né? Logo bem a partir do começo da ufologia. Então talvez, o que a ufologia propõe é que talvez tenha se dado conta de uma vulnerabilidade espacial nossa. Que nós então estamos em contato com outras raças, que nós não temos nenhum controle sobre isso, que nós somos minúsculos e que nós somos muito vulneráveis. E toda a corrida armamentícia atômica, tudo, também bota medo, segundo a ufologia, nessas outras civilizações. Por que será? Porque eles têm interesse no Porque a nosso gente pode planeta? destruir tudo, inclusive talvez o ecossistema deles. O ecossistema deles, mas a gente tá longe pra caralho deles. Será? Porque se eles forem interdimensionais ou qualquer coisa assim, segundo a ufologia, a bomba atômica interfere pelo menos a gente pode interferir talvez no nosso sistema solar, na órbita do planeta, da Lua, não sei, eu não entendo sobre isso, mas Sérgio. a gente tem, não, mas a gente tem aqui um arsenal, Sufoca o Sergião aí pra ele dar umas olhadas no mas a gente tem um Instagram de vez em arsenal que pode destruir 20 vezes, 50 vezes o mundo, né, na Guerra Aham. Fria, a gente falou bastante sobre isso, né?